Perigo! Islam Makhachev, na coletiva de imprensa do Eagle UFC, falou sobre o seu futuro, principalmente o seu próximo adversário, e não está muito convencido de que deve ser o Charles do Bronx, não, hein? Mas antes, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Islam Makhachev disse isso aqui, olha, complicado. A luta foi boa, Charles do Bronx venceu, mas eu estava torcendo para Beneil Dariush. Achei que Dariush seria um novo desafio para mim. Dariush tinha 8 vitórias seguidas. Ainda não posso dizer se a minha próxima luta será uma revanche com Charles do Bronx. Tenho que esperar. Agora, Dustin Poirier e Justin Gaethje vão lutar e depois o UFC vai decidir. É claro que eu quero um novo nome no meu currículo, será melhor para mim. Mas se eu não lutar contra Charles do Bronx agora, todos vão dizer que eu estou evitando ele. Eu nunca escolho os meus oponentes. Vou lutar com quem o UFC escolher. Ainda bem que o Islam Makhachev sabe. Porque se ele faz uma campanha contra o Charles do Bronx, é exatamente isso que vai acontecer. Esse temor do Islam Makhachev vai se justificar dele não lutar contra o Charles do Bronx na sequência, porque não tem como, com todo respeito ao Dustin Poirier e Justin Gaethje. Eles são muito populares, mas eles perderam para o Charles do Bronx. Charles do Bronx, já depois daquela derrota dura para o Islam Makhachev, voltou muito bem contra o Beneil Dariush. Tanto que o próprio treinador do Islam Makhachev, Javier Mendes, defende a escolha do Charles do Bronx como o próximo adversário do Islam Makhachev. Mas o Islam Makhachev já trata de estudar outras opções para ele não enfrentar o Charles do Bronx. Não é que o Islam Makhachev esteja com medo de enfrentar o Charles do Bronx novamente. Ele nem deve ter medo, porque ele venceu tão bem na primeira luta, finalizando o Charles do Bronx, mas ele, assim como Israel Adesanya, Alexander Volkanovski, eles já estão naquele sentido de quero ter novos adversários, não quero mais enfrentar nomes que eu já venci. O Islam Makhachev, eu acho até que ele não deve fazer isso, porque ele é um campeão no início de seu reinado ainda. Ele só fez uma defesa de cinturão. Então ele não tem muito o que escolher, ao contrário dos outros campeões dominantes. Aqui ele mostra que sabe que se recusar o Charles do Bronx vai pegar mal para ele. Mesmo assim, ele diz que não teme o brasileiro. Eu acho que ele não teme mesmo, mas se ele não teme, também não precisa falar que não acha justo o Charles do Bronx enfrentá-lo pelo cinturão do peso leve do UFC, até porque essa luta deve acontecer justamente no mesmo palco que o Islam Makhachev venceu o Charles do Bronx em outubro do ano passado. Ou seja, lá em Abu Dhabi, na casa do russo Islam Makhachev. O Islam Makhachev vai com todas as vantagens possíveis, mas ele não bate o martelo a favor do Charles do Bronx. E ele deixou bem claro que ele torceu para o Beneil Dariush. E aqui a gente até sabe o porquê, porque se fosse esse Beneil Dariush que enfrentou o Charles do Bronx contra o Islam Makhachev, né, não preciso nem dizer o que poderia acontecer ali. Mas o Charles do Bronx o eliminou, nocauteou no primeiro round, um cara que não perdia há 8 lutas, estava muito bem e voltou com tudo a corrida para disputar o cinturão do peso leve do UFC. Até Dana White falou que gostaria de ver uma nova luta, Charles do Bronx e Islam Makhachev. Então aqui você vê que se essa luta, Charles do Bronx e Islam Makhachev 2, não acontecer no UFC, deve ser por conta de um não do Islam Makhachev, porque, repito, Charles do Bronx teve o sim de Dana White e do Javier Mendes, treinador do próprio Islam Makhachev. Mas o Islam Makhachev, nessa declaração, a gente vê que vai tentar dificultar um pouquinho essa revanche com o Charles do Bronx, sabe-se lá por quê. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse posicionamento do Islam Makhachev sobre enfrentar o Charles do Bronx novamente? Correto ou errou? Deixe seu comentário, deixe o like no vídeo e se inscrição no canal.